gente, boa tarde. Meu nome é Júlia Patini Rosolém, eu sou aluna do 4º ano de Biologia da Unesp de Rio Claro, eu não estudo no Unicamp. Mas a minha iniciação científica eu realizo no CEMIG, sob a orientação do professor Marcos Alexandre Finzi-Corá. O meu projeto de iniciação é a produção de um modelo animal para estudar doenças neurodegenerativas, em especial esclerose múltipla e pólio. A ideia do projeto veio a partir de um projeto anterior feito com cães com sinomose, onde eles eram tratados com células-tronco e tinham 70% de recuperação. Não sei se todo mundo sabe, mas geralmente os cães que são acometidos com sinomose têm um quadro que evolui até que eles têm que ser sacrificados, eles não têm cura. E a gente conseguiu 70% de recuperação total dos animais. Tem aqui as imagens que dá para ver o cão quando ele chega no laboratório e cerca de 2 meses depois do tratamento. Ele recupera todo o movimento muscular, coordenação motora, tudo. A dificuldade do projeto foi acompanhar esses animais, porque quando eles melhoravam, como ele era voluntário, os donos levavam ele até o laboratório, os animais melhorando, os donos sumiam. Então a gente não conseguia ver o pós a longo prazo. Então a gente acabou parando o projeto, porque não tinha mais como coletar dados, e veio a ideia do meu projeto, desenvolver em camundongo, que é um animal bem controlável dentro de situações de laboratório, um modelo para doenças neurodegenerativas para posterior tratamento com célula-tronco. Então, o meu projeto, eu vou usar esse vírus, TMR, a cepa GD7, que é um vírus de encefalomielite murina, para causar a desmelinização através da doença que ele produz. E aí eu vou testar diferentes vias de inoculação desse vírus, que são intracerebral, gavagem e intraperitoneal, diferentes doses, diluições desse vírus e linhagem de camundongo. No caso eu usei CDA, C3H, o C57 Black 6 e o BALB-C. Eu pretendo fazer uma combinação entre essas 3 variáveis, a via, a dose e a linhagem de animal, para que eu tenha um animal sequelado crônico, já que a doença se desenvolve em 2 fases. Ela primeiro tem uma fase aguda, que o animal geralmente morre, e se ele supera essa fase aguda, ele pode entrar no quadro crônico, que é onde ele tem a desmelinização de nervos, que é o que eu espero do meu projeto. Os meus resultados parciais. Na via oral e na via intraperitoneal foram usadas essas 3 linhagens, o C57 Black 6, CBS3H, com 8 semanas de vida, com uma diluição da minha alíquota de vírus pura e numa diluição de 1 para 100. Nenhuma dessas vias os animais desenvolveram a doença. A gente fez testes de sorologia, eles estavam infectados, mas não apresentavam a doença. A gente explicou isso devido ao fato de que esse vírus é um patógeno natural existente no intestino dos camundongos. Quando ele sai do intestino, é que ele causa doença. Então a gente pensou numa via mais agressiva, que foi a intracerebral. E aí a gente adicionou, além das 3 linhagens anteriores, a BALB-C. Por que a diferença, de usar várias linhagens? Cada uma delas tem uma suscetibilidade diferente ao vírus. Então a gente conseguia testar das mais até as menos suscetíveis. Na via intracerebral eu tive um resultado bem diferente. Eu usei camundongos de 21 dias, um pouco mais novos, e as mesmas diluições, puro e 1 para 100. Nesse experimento, todos os animais, todas as linhagens apresentaram os sintomas. Os primeiros sintomas apareceram nos que foram inoculados com vírus diluído, e os sintomas mais tardios foram nos animais sem diluição, porque esse vírus ele é agregativo, então quando tem muito vírus no organismo ele demora para poder atuar. Os animais têm uma observação para que aqueles que sobreviveram à fase crônica, para ver se eles a fase aguda, para ver se eles entram na fase crônica. Aqui eu tenho algumas fotos dos meus animais com sequela. Esse daqui está morto, aí dá para ver a paralisia das patas anteriores, a curvatura da coluna, que é típica também, e os pelos eriçados. O de baixo está vivo, mas também dá para ver aqui o pezinho dele está atrofiado, a curvatura das costas, ele magro, é bem característico.
eu vou passar 2 vídeos bem curtinhos mostrando os sintomas ao vivo. Perda de equilíbrio do animal, perda de um pouco dessa noção espacial, então ele fica andando sempre em círculos. Se você levantar ele da gaiola pela cauda, ele vai ficar girando no ar. E o outro vídeo são eles dentro da gaiola, parece uma loucura coletiva. Eles ficam assim e depois eles vão... essa é a primeira fase de sintomas, depois começa a aparecer a paralisia, ele arrasta a patinha de trás, perde peso, encurva as costas e acaba morrendo. Ou se recupera e entra no que eu quero. Então, os próximos passos do meu projeto vão ser testar novas dosagens para ver se eu consigo entrar nessa fase crônica da doença e posteriormente tratar com célula tronco. É isso, muito obrigada.